Bom dia com Jesus. Amém. Efésios capítulo 4. Vamos ver aí a partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor, Tu sabes melhor do que eu, que preciso de graça para esse momento, para as decisões a serem tomadas, as quais estamos como que numa viagem de regresso, caracterizando uma viagem de regresso. Por isso te pedimos graça, graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Aqui nós temos um caso de uma menina que foi batizada, mas ela não sentia realmente em si, no seu coração, quando isso aconteceu, segundo suas palavras, eu não tinha opinião própria. E por isso tenho um peso muito grande em minha consciência. Então, o batismo de criança, ele pode ser realizado, mas há um risco nisso aí. O risco da influência, dos próprios pais influenciarem, da própria criança ser influenciada por outras que foram batizadas, por uma coleguinha, uma amiguinha. Ou, muitas vezes, até os próprios pais intimam
Há casos que os pais forçam, constrangem seus filhos a serem batizados. Esse é um assunto muito importante que não deve ser desconsiderado. Isso não pode acontecer, enquanto outros não permitem. Já é outro extremo. Outros obrigam a batizar. Uns não permitem, outros obrigam, outros influenciam, outros ficam indiferentes. Mas em tudo deve se portar como pai, como mãe. Nós ouvimos aquela mensagem. Eu vou voltar a estudar sobre isso, do casamento sexta-feira, sobre o território. E eu estou gravando, terminando de gravar essa mensagem. Estamos ouvindo no rádio aí, com o irmão Branham. Então, tem uma voz profunda em mim que faz sentir que eu necessito de um batismo espiritual. Um batismo, em outras palavras, um batismo autêntico. Agora, ela pede ajuda. Essa pessoa pede ajuda. Porque se batizou para agradar aos pais, né? A ajuda que eu posso dar é esta. Me vem agora por inspiração. Há muitos filhos que herdam de seus pais, por exemplo, fumar, beber. Vocês estão enganados. Até o próprio irmão Branham foi impelido pelo seu próprio pai a beber e fumar. O seu próprio pai lhe chamou de marica, na vista dos outros. Isso porque ele não mexia com mulheres, com moças, não bebia, não fumava. Então, muitos filhos são fumantes, são bêbados hoje, porque seus pais puseram vinho, a cachaça na boca deles quando era criança. Quer dizer, cria o teu filho no caminho do diabo e mês depois do velho ele não fugirá dele. Eu te aconselharia o seguinte, pela expressão que você tem, o seu batismo foi válido. Pela sua expressão. Porque você demonstra ter um desejo de ser cristã real, ter um batismo espiritual realmente. Desde que você tome isso como isso deve ser tomado, que é para uma boa consciência. Você poderia ser uma mundana porque seus pais seriam mundanos. E você pode ser uma crente porque seus pais são crentes, o que não te levará a lugar algum aos céus. Muito menos. Mas, se você vir a tomar esse passo como, quer dizer, de acordo com o seu real significado, para uma boa consciência, você prossiga adiante. E se isso não acontecer, você vem particularmente a mim no escritório e nós vamos conversar sobre isso. Agora, essa aqui enquadra no estudo, na mensagem. Se for preciso, a gente volta a citar. Hoje acontecerá mais uma Santa Ceia, e o maior sentimento da minha vida nestes últimos 3 anos é não poder participar, muito embora assista à igreja regularmente com minha família. Acontece que eu tenho problemas sérios com minha esposa, e dependo dela para isto, mas ela simplesmente me ignora
quando tento tocar no assunto de voltarmos para a comunhão. Ela é super nervosa, não tem diálogo e o pior, não sabe perdoar. Pastor, eu tenho vergonha de falar dessas coisas, e se isto pudesse ser resolvido sem esta carta, eu tenho certeza que isso já estaria resolvido há muito tempo e teria evitado tantas tristezas e lágrimas pelas quais eu já passei. Aquilo que dissemos, você encontra homens chorando para consertar o lar, consertar o casamento, daí a pouco sai aquele homem chorando, entra uma mulher chorando. É um desencontro terrível. Quantas esposas, milhões de esposas, dariam 1000 graças a Deus por ter um esposo como esse. Mas ela faz questão de manter o tropeço. Isso, naturalmente, não é ela. Não depende dela só, não é? Eu sei que muitas vezes eu fui mais errado que ela. Fiz coisas que não deveria ter feito. Até pequei contra minha esposa. E ela sabe disso. Mas mesmo me vendo sofrer, prefere continuar irredutível, calada, nervosa, sem diálogo, pensando talvez martirizar-me um pouco mais. Pastor, por favor, eu preciso de ajuda. Já estou ao ponto de sucumbir-me de uma vez. Mas eu penso que ainda há esperanças para nós. Apesar de tudo, eu amo a minha esposa e filhos e quero continuar o meu lar. Nós começamos bem, tivemos namoro e noivado em santidade. Onde foi que erramos? Poderia nos ajudar do púlpito ou teríamos que falar com o senhor particular? Deus abençoe. Seu irmão em Cristo, esperançoso. Talvez o estudo vá responder essa carta. Se não, a gente procura voltar nela depois. No próximo domingo. Ou vamos ver. Agora, vamos continuar assim, entrando já mais propriamente na mensagem, no estudo. A vantagem é você ser escolhido, não ser o primeiro. Não é você ser ovacionado. Não é você ser glorificado aqui. A vantagem é você ser escolhido. Eu sempre aconselho aqueles que retornam, que vão conversar comigo particularmente, eu digo sempre, olha, esse é o maior passo da sua vida, porque feliz é aquele que pode começar de novo. Infelizmente para aquele irmão do filho pródigo, ele não saiu de casa, felizmente, mas acabou ficando fora da festa, da ceia, justamente pela razão de não ter saído e seu pai nunca ter feito uma coisa especial para ele. E o que ia voltando, então, gozou de uma festa especial, de uma ceia, e de todo o tratamento, e foi aquele júbilo tremendo. Antes, porém, ele voltou por si próprio, numa decisão de nem ser considerado como filho, mas ser considerado como um dos jornalheiros, porque melhor seria ser empregado na casa de seu pai do que andar por onde ele havia andado. Chegar aonde ele chegou. Então,
Isso deve trazer uma convicção muito profunda, é o que eu oriento particularmente, que realmente haja aquela decisão que houve no coração daquele filho. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei. Pequei. Então, quando as pessoas que retornam à comunhão, elas vêm caladas aqui, os irmãos, as irmãs, em silêncio elas estão dizendo: pequei, mas estou aqui, venci. Estou aqui para começar tudo de novo. Esse é o grande passo, ou seja, a maior felicidade, a maior oportunidade que se pode obter na terra é poder começar tudo de novo. Muitos dizem assim: se eu pudesse começar tudo de novo, eu não cometeria, eu não ficaria dura com meu marido. Mas, depois que o marido endurece o coração, para de chorar, às vezes até Deus mesmo faz isso, aí é hora da coisa mudar para ela. E muitas vezes tarde demais. A irmã, preste bem atenção. Tarde demais. Isso não pode soar como uma ameaça, mas sim como uma advertência, como um aviso de Deus. Há uma pergunta na resposta, perguntas e respostas sobre os selos. Perguntas e respostas sobre os selos, irmão secretário, irmão. Esqueci lá em cima da mesa ou da estante. Perguntas e respostas sobre o selo. A revelação dos 7 selos você vê, né? Perguntas e respostas. Por favor. Então, essa pergunta é que eu estudei no escritório de noite e deixei em cima. Ele tem que encontrar outro. Terá a noiva um ministério? Essa é a pergunta. Agora, essa pergunta, ela foi feita, inclusive, hoje, na Rádio Clube. Quem não ouviu de manhã, poderá ouvir às 10 horas da noite. O próprio irmão Brana falando, nesse serviço de montagem que estou fazendo com ele. Então, eu comento isso. Ele disse que quando Sansão saiu do seu território, que ele caiu, então Deus não pôde usá-lo mais. Ele disse: agora, Deus pode usar a qualquer indivíduo. No mesmo trecho. Deus pode usar a qualquer pessoa. Então eu observei. Logo que se ouve dizer, é muito comum essa profecia no meio pentecostal. Ela faz mulheres pastoras, ela faz homens que nunca tiveram ministério, nunca foram chamados por Deus, pastores, que é uma loucura, é uma coisa mais perigosa que existe. Porque ela diz assim: eis meu servo, eu tenho uma obra para realizar através de você. Isso é hábito, é costume nessas reuniões. Eu tenho uma obra para realizar através disso. Muito obrigado. Aí então a irmã enche o coração, enche o peito e começa a pregar por causa daquela profecia e coisa e tal. Eu observei o seguinte: a grande obra de ser mãe, a grande obra de ser esposa, a grande obra de ser marido, a grande obra, Deus usar você para ser um pai de verdade,
Porque não são todos que geram filhos que são pais, está constatado isso. Não são todas que dão à luz que são mães. Deus te usar para ser mãe. Deus te usar para ser diácono. Deus te usar para ser pedreiro, marceneiro, carpinteiro. E aí você então completa. Deus precisa te usar na cozinha. A cozinha é ceva. Com a ceva você pega até felintos, pega onça, pega leão. Quanto mais homem. A cozinha é uma ceva. Se você não sabia disso. Diz assim, ó, ele está cevado. Essa pergunta, ela naturalmente, eu pensei assim, o irmão Branham não respondeu quase nada dessa pergunta, foi tantas páginas de resposta, e ele falou muito pouco, de uma maneira clara, bem entendido. Ele respondeu ela subtendidamente, né? Falando entre linhas. Ele falou, foi de João Batista aqui, em quase toda a resposta. Mas ele destacou uma coisa, ele disse assim, seguro sim, a noiva terá um ministério. Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? Ela tem. É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo e ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Será tão humilde, até observei aqui, para mim ler aquela observação de quarta-feira. E eu vou repetir aqui, ó, o quíntuplo de Efésios. Forma o ministério da noiva e é constituído por Deus exclusivamente para a perfeição do corpo. E este quíntuplo está aí, operando. Em primeiro lugar, é claro, o sustentáculo, o fundamento dele é a mensagem. É você saber responder coerentemente dentro da mensagem. Cada caso ser analisado particularmente dentro da mensagem, no espírito da mensagem. Porque estar na letra da mensagem é uma coisa, estar no espírito da mensagem é outra. Então esse quíntuplo está aí. Como o profeta estava caçando, pescando com muitos amigos, irmãos, e eles não sabiam que ali estava o profeta. Então, eu observo o seguinte, que todos os homens verdadeiros, homens de Deus, que pertençam, estejam por predestinação nesse quíntuplo de Efésios, neste país, dispensam histerismo em torno de suas pessoas, de suas mensagens, histerismos. Porque, na verdade, há histerismos. Fanatismo, tonterias e idolatria. E isto é exatamente para que não lhe suceda coisa pior. Porque quem destrói os ministérios são as próprias pessoas. Fazem pessoas formarem uma ideia, uma super ideia, uma coisa assim, sobre um homem, sobre um pregador,
e passa a dar mais atenção, e o único meio de Deus prender a atenção daquele crente, levá-lo a ter uma sintonia, tem que ser através daquele pregador. Eu tive caso aqui da pessoa parar o carro na porta, chamar um diácono, não sei quem, alguma pessoa, quem vai pregar essa noite? Ah, não é o pastor Joaquim? Então eu vou embora. Onde está hoje? Onde está? Nem queira saber onde está. Então é isso. Todos nós acatamos respeito, amor, oração, consideração, que não deve ser misturado, confundido. Às vezes, a pessoa pode interpretar uma consideração, um respeito, como idolatria, como... Quer dizer, não pode ter a estupidez de misturar isso. Mas há um quíntuplo. Eu sei perfeitamente que essas fitas não ficam só aqui. O que eu falo não fica aqui, só aqui, não só através das fitas, mas através de telefone, de outros meios também. Às vezes eu acabo de falar aqui e já estão sabendo lá no outro estado. Mas isso é bom. É uma conexão, né? Uma conexão de espíritos que leva a mensagem. Mas então, esse quíntuplo existe neste país, como em toda a terra. Agora, ele não está propriamente só numa igreja. Há obreiros que você vê, ele dá palestra, ele dá sermão, ele cura divina, ele faz tudo, praticamente. Esse é um ministério muito especial. Mas assim mesmo, ele tem facilidade de pegar as coisas ali, acolá, os punhadinhos de cá, os punhadinhos de lá, mas para reuni-las, encaminhá-las, é papel de um mestre. Papel do mestre. A mensagem é a coisa mais perfeita que já houve nessa terra. Mas a mente humana, como a Bíblia, a coisa mais perfeita que existe é a Bíblia revelada, é a mensagem. Mas a mente humana fez o que da Bíblia? É a mesma coisa. Agora, isso tem muito a ver com o nosso arrebatamento, conforme acabamos de ler, que isso é para o aperfeiçoamento do corpo. Tem a ver com o coletivo, não com o indivíduo, o personalismo, a personalidade do obreiro. Mas tem a ver com a coletividade, com o corpo. Em função disto, em razão disto que Deus, por predestinação, pela sua soberania, estabeleceu na igreja esse quíntuplo. Então é onde a igreja bem orientada, a igreja bem instruída, sabe tomar sua porção, como a abelha toma. Vai lá no lírio e toma a sua porção somente. Ela não leva, ali o doutor no assunto, ela não leva um pedacinho de flor, né? Não, né? Lá para comer, de jeito nenhum. Ela só toma a sua porção, não é verdade? E também, não é só o lírio. Tem essa peixe, tem a flor da laranja. Cada um tem seu... Oferece até uma qualidade de mel mais saboroso, um mais escuro, outro mais claro. Aí está a coisa que ilustra, o natural fala do espiritual. E você pensa assim, você se conscientiza desta forma: vou tomar a minha porção hoje. Vou buscar a minha porção. É um direito que lhe assiste como filho e filha de Deus.
Alguém diz assim: bom, a minha porção já veio. Me feriu tanto, mas foi a sua porção? É porque Deus lhe trata como filho, como filha? Então, ele destacou aqui a humildade e a simplicidade. Nós não vamos ter ministério para atender cabeça, mente, intelecto. Se o diabo tem astúcias, se o diabo opera através de engano, de astúcia, ciladas, estratégias, Deus também tem suas estratégias. E a estratégia de Deus é exatamente a humildade. É exatamente a simplicidade. Agora, não confunda uma coisa. Há muitas pessoas simples, mas não são humildes. Elas não têm humildade. Eu estou falando de humildade e simplicidade. Mas uma simplicidade também que não se deixa levar. Porque ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ter luz, ver, enxergar. Agora, Deus, quando Ele quer esconder do homem, Ele faz exatamente isso. Ele pega e nasce numa manjedoura. Pronto, escondeu do homem. Se escondeu do homem. Sabe-se daquele rei que desaparecia. Tomava destino ignorado. E a ordem era essa: não me acompanhe, não quero escolta, não quero interrogações. Meu filho fica por aí uns dias. Sabe o que ele fazia? Ele se tornava mendigo. O rei se tornava mendigo, pedindo um pedaço de pão, sujo, barbudo, fedendo, dormindo com os mendigos. Quando ele voltava lá, ele sabia o que o seu povo sofria. Ele sabia o que o trabalhador sofria. Ele não podia, de forma alguma, sair na rua, na porta sequer, como rei, porque ele era muito querido. Não tinha como, então ele tinha que se mascarar, se falsificar, sair como pobre, paupérrimo, esfarrapado. Então ninguém dava confiança para ele. Quando Deus quer esconder do homem, ele aparece numa florzinha, ele aparece numa ave, ele aparece em quem? Você completa tudo, eu não posso, o tempo não permite. Então, para dar introdução na mensagem dos 7 selos, o profeta usou exatamente esse termo: Deus em simplicidade. Porque todos estariam curiosos, os especuladores da palavra, os teólogos, os estudantes, estariam curiosos para verem grandes coisas, tremendas. Então ele preparou o terreno, ele avisou antes. Não pense assim não, é Deus em simplicidade. Aí foi quando ele tomou o exemplo aqui de João Batista. Vocês podem ler em casa se quiserem, né? Perguntas e respostas sobre os selos a partir
a pergunta 22, a partir do parágrafo 159. Aí vai várias páginas, e você vai ver como ele tomou João Batista para isso. No fim, no 183, ele diz: a coisa é a simplicidade. Sejam humildes. Quando Deus promete algo grande, em verdade é algo grande de seu ponto de vista. Grande de seu ponto de vista. Não é do ponto de vista filosófico, teológico, humano. Em verdade é algo grande de seu ponto de vista. Pense nisso. Quando Deus quer se esconder, Ele se esconde exatamente na simplicidade. Agora, nunca se desejou tanta aparência, tanta fantasia, como se deseja nesta hora. Eu quero que sempre mantenham isto na mente. E logo quando isto sucede, então o podem mudar. Saia fora e recolha uma das florzinhas que saem na primavera, ou recolha uma folha de capim, olhem-na bem e diga: vou reter isso. É algo muito singelo. Quando você pensar em ser grande demais, pega um fio, uma folhinha de capim, põe dentro da sua Bíblia, põe no seu bolso. E olha para aquilo todos os dias. É algo muito singelo, e algo singelo o produziu. Eu quero ver se pode produzir a mesma sabedoria que usaram para mandar o foguete à Lua. Não. Eu gritei isso lá em Brasília, no rádio, na rua e aqui mesmo. Falei: vocês podem pôr um transatlântico no mar, mas não pode fazer um lambari, um girino. Vocês podem pôr uma espaçonave na Lua, mas não pode fazer um mosquito. Não pode fazer um mosquitinho. O porvinha, aquele porvinha que amola a gente, aborrece, principalmente no cerrado, né? Ao cair da tarde. Aquela coisinha miudinha entra até nos olhos da gente. Ele faz um jumbo, o homem faz um jumbo, com 480 passageiros, toneladas lá no ar, e não faz um mosquitinho porvinha. Com vida, não. Ele pode fazer um grão de trigo, até contendo as propriedades, mas planta, vê se ele brota. Aí que está a coisa. Você sempre vai seguir com essa florzinha. Disso pode estar seguro. Mas o que tem a ver isso com o quíntuplo de Efésios, para a perfeição do corpo? É que vai ser em simplicidade, em singeleza. O capim e a florzinha têm vida. É algo tão singelo e tão humilde. Se um homem é grande, está bem. Porém, se é tão grande que pode se fazer simples, então encontrará a Deus. Porém, se não se humilha, então nunca verá a Deus. Tem que ser simples. Eu quero repetir aqui também São Mateus capítulo 24, verso 36. Escola dominical é isso. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, tem um relacionamento tão grande, mas tão homogêneo, entre a vinda do profeta com a vinda de Jesus, que muitos chegaram a confundi-lo como Jesus mesmo, como Jesus Cristo aqui na terra. Agora, quer dizer, a sua vida confundiu mesmo, misturou com a de Jesus, o seu poder, a sua simplicidade, a sua austeridade, como a vida de muitos se assemelha, mistura com a de Lúcifer. Em destaque especial, em destaque diante da humanidade, assim também a dele misturou demais. A pessoa de coração mole, de coração sensível para as coisas de Deus, sofreu muito com o irmão Branham. Sofreu demais, porque via coisas que só Jesus mesmo é que podia fazer. Via coisas que excediam a simplesmente ser um homem usado por Deus. Excediam. Gente, uma parede abrir para uma paralítica passar, cadeira de rodas, e essa parede fechar na vista de todo mundo, sem nenhum sinal de nada. Isso é brincadeira, não. Eu não sei onde é que estava a televisão naquela época. Estava muito atrás, porque o gravador ainda era de arame ainda, de corda. Não, Jesus não fez o que ele fez através de William Branham. Porque ele próprio disse: aquele que crê em mim fará maiores obras do que essa. Porque a este mundo tinha que ser dado mais coisa, porque a quem mais é dado, mais exigido. Então foi dado ao século XX a plenitude de tudo, do cinema, do pecado e a plenitude de Deus. É sem dúvida alguma uma hora de plenitude. Aqui no meu sermão, combinando, em São Lucas 17, você relacionar, você vê aí a partir do verso 20, nós temos aí a vinda súbita do reino de Deus. No verso 24 ele diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ilumina de uma extremidade a outra. Essa mensagem tem iluminado. Agora, ela é vida para muitos, porém morte. Ignorá-la é morte. O indiferentismo para com ela é morte. Se nós sabemos que existem exércitos arregimentados contra nós, exércitos de espíritos, de demônios,
Agora, vamos voltar. Já que é para voltar, então vamos voltar lá de novo na perguntas e respostas sobre os selos. Eu não quero fazer espalhafate, coisa assim, coisa que a gente não dá conta, jogar carga sobre nós, que nós não vamos dar conta depois. Nada de legalismo, fanatismo. Espera aí. Mas vamos nos conscientizar realmente de que tipo de pessoas nós somos, afinal de contas, a estas horas. Nós vamos discutir daqui a pouco. Como que nós podemos, irmão, pôr um hino que é um rock lá fora, dentro da mensagem, no ritmo da mensagem, sem estar ouvindo aquilo? Sinal que está ouvindo. Tem que ouvir, é claro, ué. Como é que nós podemos fazer essa adaptação e regozijarmos aqui, sem que vocês estejam ouvindo aquilo? Ou foi no sonho? Deus veio, inspirou? Onde estão os nossos compositores? O professor Sotero, eu fiz um hino uma vez, na Revolução. Ele me chamou e falou: ó, pastor, vem cá. Professor, meu, diz: olha, eu vou mostrar para você quantas notas tem aqui nessa música sua. De músicas que você ouvia desde criança. Por fim, mostrou até aquela nota: criança feliz que vive a cantar, alegre, de Chico Alves. Muito bonitinha a música. Ele falou: você cantou isso quando você era criança. E eu não tinha percebido, estava lá realmente as notas. Ele me mostrou da minha composição, ele mostrou cada trecho era a nota de uma música conhecida. Quem já viu a Barriguda Florida, eu sei que eu queria ver, né? A Barriguda é a paineira e ela está florida agora, está bonita, lilás, mas está coberta assim. Ai, aquilo me chama para o mato. Daqui uns dias vocês vão ficar no adeus. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos voltar. Vamos voltar um pouquinho, porque o tempo só tem 10 minutos. Eu tenho que voltar ali. Perguntas e respostas sobre o selo. Perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 147. 147. A última frase do parágrafo: regresse ao princípio e comece limpamente. Aí então levantou a questão nesses últimos dias, e lá vem o sinal 129. Você não pode começar se você não fizer essa limpeza aqui. Primeiro 116 do sinal. Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. O sinal é o Espírito Santo. Sem ele você não fará isso. Logo que temos aplicado o sinal em casa, devemos fazer: deite fora toda a sujeira que se encontra em casa, todas as saias curtas, essas roupas suspeitas. Eu disse que tem roupa aqui dentro que elas são mais sexy do que uma mulher de short lá fora. Os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para a rua. Isso é se vai aplicar o sinal. Bem entendido. Ele disse: não podemos tolerar tais coisas. Agora, como retornar ao princípio? Como começar de novo? Feliz? Se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse. Se eu conseguisse. Se minha família deixasse. Se minha mulher me perdoasse, nós renovaríamos o nosso voto. A carta aqui, eu estou respondendo a carta. Começaríamos tudo de novo. Esse coração está chorando para isso, minha irmã. Quisera eu que o meu estivesse assim, como o do seu marido.
Muitos irmãos aqui quiseram que seus corações estivessem como o desse irmão, do seu marido. Ele quer retornar ao princípio. Se ela não quer, Ló não é tipo da noiva, mas se aplica. Segue em frente, faça como Ló. Quisera eu ter um coração sensível. E você diz o mesmo. Quantas irmãs e irmãos dizem o mesmo? Quisera eu ter um coração sensível. Agora, eu disse que não é o fanatismo, porque você sabe, você tem que cuidar de um lado e do outro. Aqui, eu quero ver aqui primeiro. Não, eu voltei. Está aqui. Mensagem. Cadê a igreja enganada? Ah, está aqui. Pensei que o irmão divino não tinha trazido ela. Glória a Deus. A igreja enganada. Uma igreja enganada pelo mundo. Sansão, muito parecido com a igreja. Parágrafo 5. Começou correto. Ele começou na direção correta. Mas aí, o que aconteceu? Não precisa comentar. Aqui, Deus em simplicidade, eu quero que vocês prestem bem atenção. Parágrafo 107 ao 112. Ele vai combater aqui exatamente uma coisa que ele pregava para as mulheres fazer. Engraçado, ele ensinava as mulheres a fazer e depois pregou contra aquilo. A gente do movimento da santidade começou a dizer: as mulheres têm que manter o cabelo comprido, as mangas compridas. Na verdade, você sabe que isso tudo envolve espíritos. Ele está falando de espírito religioso. A gente, por fim, não aguenta certas coisas. Você vê que quando você chega em casa, o relógio pesa, o sapato aperta, você tem que tirar. E por fim, a manga de um vestido vira um inferno para uma mulher. O cabelo vira um inferno. E assim por diante. Mas eles diziam: as mulheres têm, entre aspas, têm que manter o cabelo comprido, as mangas compridas, e não pode usar alianças nem demais joias. Chegou a ser uma santidade que era justa em sua própria estimação. Isso é santidade fabricada, imposta. Porém, a verdadeira igreja do Deus vivo notem o que tem sucedido com as denominações. Agora, todas têm cabelo curtinho. Como, por exemplo, os pentecostais, quase todos estão usando o anel. Não é só aliança mais. Estão com seus dedos cheios de anéis. Não se conformam em ter uma joia, um porta-joia e usar uma de cada vez, não. Tem que ser tudo de uma vez. Observe o pentecostalismo há anos atrás, como era, que pregavam tão duro contra isso. A igreja é o corpo de Cristo, indivíduos, entre outros indivíduos que são nascidos no reino de Deus. Isso vem de dentro para fora e automaticamente vive. Esse é o porquê ela não corta seu cabelo, é porque ela põe manga nos seus vestidos, é porque ela veste.
de uma maneira decente, que não provoca adultério. Você sabe, nós temos que conversar isso. Sabe? Mulher que não deitaria na cama com um homem nem ameaçada de revólver, de faca. E, no entanto, está respondendo por adultério diante de Deus. É exatamente aí o engano. A gente não tem que pedir à ovelha que manufature a lã. A ovelha não tem que fabricar a lã. Por exemplo, ela não diz: agora meu amo quer que eu produza lã este ano, é melhor que eu me ponha a fazê-lo. Não. A única coisa que ela tem que fazer é permanecer como uma ovelha, certo? Ela automaticamente produzirá a lã. Você não pode passar atrás de um burro sem esperar um coice. Porque é próprio dele. Você não pode falar com um homem ímpio, incrédulo desse, sem esperar um palavrão de volta, um coice. Porque é próprio dele. E nós não nos... A nós não nos é pedido que fabriquemos o fruto. Devemos simplesmente produzir frutos. Você deve produzir o fruto porquanto você é uma árvore frutífera de Deus com a palavra de Deus. Pensam vocês que eu não tenho vergonha disso? Sim. A palavra de Deus te vindicará a si mesma. Você produzirá fruto porquanto a palavra mora ali, mora em você. Jesus disse: se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O cristão não fabrica nem se esforça para tratar de produzi-lo. Simplesmente está ali. Agora vejamos isto nesses últimos momentos que nos restam. Outros vão ao extremo de serem fanáticos, agora vendo o outro lado. E eles creem que pelo saltar, ou alguma outra sensação, ou emoção, a gente que acha, chega ao ponto, gente, que se um culto, uma pregação, um culto mesmo da noite, o povo não gritar, não emocionar, não chorar, então não houve bênção. Deus não abençoou aquele culto. E se gritou e pulou e chorou, então, oh, que bênção, que culto. Mas não houve mudança nenhuma na vida. Nossos encontros, viram, mas é festa. Festa de namoro, festa disso, festa de roupa, disso, daquilo outro. Eu estava ouvindo ontem o irmão Brana falando uma coisa, na fita, essa fita, a igreja enganada pelo mundo. Ele disse: a podridão entrou no tabernáculo Brana. A podridão. Ele gritou: tabernáculo Brana, os filisteus vêm sobre ti. Mas não é esse negócio de você estar falando, olha, está falando com ela, está vendo? Porque ela é que se veste assim, ela corta o cabelo, ela faz isso, ela faz aquilo. Você não passa de um hipócrita diante de Deus. Não tem nada a ver com ninguém. Alguma outra sensação, emoção, se fala em línguas ou se dão alguma profecia que resulta ser a verdade ou qualquer outra coisa, que eles pensam com isto, já é a resposta, que já tem o necessário, porém não é assim. Para eles é tudo, mas não é assim. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Agora, não vai ficar tão indiferente para com a palavra que você não possa glorificar a Deus ao ouvi-la. Aí já é o outro extremo, ele diz: vocês saíram denominações, a ponto de que se alguém dizer amém lá atrás, todo mundo olha para trás, todo mundo estranha. Perder o gozo de glorificar pelo sentido da palavra. Glorifica pela emoção, pela sensação, mas pelo sentido da palavra não diz um amém. E por fim a gente acostuma e parece que prefere que a congregação ouça em silêncio. Parece que é até melhor. Mas o que eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tenho que saltar porque o tempo acabou. Só o 112 aqui um pouquinho. Porém, aos que prosseguem até chegar a uma situação fanática, e logo Satanás se mete entre a gente. Agora, esse é o negócio principal do diabo. Ele é um bom negociante. Ele sabe vender e oferecer suas ideias. Ele está com um sistema mundial que olha, escute. Eu vi tinha uns avisos na estrada de ferro assim, até com uma caveira lá. Olhe, escute. Como é que é? Olhe, escute, pare, olhe, escute e viva. Pare, olhe, escute e viva. Ele é um bom negociante. Todos os caimitas são bons negociantes. E se mete assim entre as pessoas, ele lhes faz crer que tem tudo, unicamente porque podem saltar e ao mesmo tempo odiar a seu vizinho. Grita na igreja, salta na igreja, canta na igreja e odeia o vizinho. Porque está batendo. Porque deixou o cachorro latir. Mas, se está ouvindo o martelo de lá, aqui, está ouvindo o martelo daqui também lá. Aleluia! Não! Poder dizer coisas e poder falar em línguas e estas outras coisas é maravilhoso. Porém, recorde, você pode falar as línguas genuínas do Espírito Santo e todavia não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz assim. Aqui então ele... Mas não dá tempo mais. É sempre esse problema. Nós vamos quebrar esse relógio e jogar fora, né, irmãos? É o jeito. Mas é que tem muitas irmãs que não podem mesmo, e elas estão certas. Vamos ficar de pé.